A segunda-feira será de uma votação muito importante para o ano do Internacional e também para o futuro do Colorado, se tratando de receitas. O Conselho Deliberativo vota nesta segunda-feira pelo reajuste das mensalidades do sócio colorado e que pode impactar em 25 milhões anuais aos cofres do Internacional. Além disso, Roger Machado receberá reforços de seleção durante a semana e que chegam com taça no armário. Ricardo Matias e Gustavo Prado foram campeões com a seleção brasileira sub-20 do Sul-Americano disputado na Venezuela e o Internacional tem o melhor aproveitamento entre todos os times da Série A. A gente fala sobre tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora falar bastante sobre o Internacional. Então, já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Faltam menos de 200 inscritos para a gente atingir a meta até o final do Campeonato Gaúcho, que foi traçada, que é de atingir 10 mil inscritos. Então eu conto muito com a participação de todos vocês e bora começar o dia bem informado com as questões do Colorado, porque começa a semana decisiva, a semana de semifinal do Campeonato Gaúcho. O Internacional entra em campo no próximo sábado, às 4h30 da tarde, no Estádio Centenário, para enfrentar o Caxias, pela partida de ida, jogo de ida das semifinais da competição estadual. E para este compromisso, o técnico Roger Machado vai ter durante a semana retornos importantes e reforços para utilizar neste compromisso. O principal deles deve ser Bruno Tabata, jogador que está na fase final da sua transição física depois de ter sido diagnosticado com uma lesão muscular na reapresentação do Internacional, deve ficar à disposição do técnico colorado, mas começando a partir do banco de reservas, ele não deve ser utilizado entre os titulares. Durante a semana de treinamentos, durante todo o trabalho que será feito pela preparação física, comandado por Paulo Paixão e tecnicamente falando e taticamente com o técnico Roger Machado, a gente vai atualizando vocês a respeito do provável time que o Inter deve mandar a campo. A tendência é de um time muito próximo ao que jogou contra a equipe do Monson, com Eder Valencia atuando ao lado de Rafael Borré. Existe essa grande expectativa, essa tendência de que isso continue, com o Bruno Henrique atuando na linha de 3 meio-campistas. Pelo menos essa é a tendência. O Inter que ainda deve contar com o retorno de Fernando entre os titulares e Vitão no sistema defensivo, que foram jogadores preservados na partida diante da equipe da Zona Sul de Porto Alegre. Mas, além de Bruno Tabata, que chega para ser uma alternativa no banco de reservas, para jogar, quem sabe, até como um armador, como um meia, mas também aberto pelo lado direito, o Colorado terá 2 reforços de seleção e de jogadores campeões com a seleção brasileira. Gustavo Prado e também o Ricardo Matias foram campeões com a seleção brasileira do Sul-Americano Sub-20, já haviam garantido vaga no Mundial e confirmaram o título, sendo a melhor campanha do hexagonal final, já que venceu na última rodada a equipe do Chile e a Argentina não conseguiu bater a equipe do Paraguai, não conseguiu atingir a pontuação, tampouco o saldo de gols que a seleção brasileira acabou obtendo. Destaque para Gustavo Prado, que foi um dos jogadores que mudou a seleção brasileira durante essa campanha feita lá na Venezuela, e também destaque para a atuação de Ricardo Matias. No último jogo, Ramon Menezes colocou Ricardo Matias para atuar. E Ricardo Matias marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 3-0 da seleção brasileira. Inclusive, ele foi um dos destaques da equipe da seleção brasileira, da seleção nacional nesse compromisso, jogando 19 minutos, marcando gol, dando uma assistência, 2 finalizações, 2 no gol, 2 duelos aéreos ganhos de 2 disputados e ainda, criou uma grande chance para o seu companheiro, que se tornou uma assistência e ainda deu um passe decisivo. São os números divulgados pelo SofaScore dessa grande atuação de Ricardo Matias, que em 20 minutos praticamente
foi o destaque da seleção brasileira no último jogo que garantiu o título para a Seleção Nacional do Sul-Americano Sub-20. Então, Gustavo Prado e Ricardo Matias voltam como campeões sul-americanos defendendo a seleção brasileira, devem chegar ao CT Parque Gigante para treinar na quinta-feira e ficam à disposição para o duelo contra a equipe do Caxias. Serão opções, mas são possibilidades, são alternativas que o Roger Machado vai ter justamente para mudar jogo. O Ricardo Matias, um centroavante que vai ser muito aproveitado nessa temporada, assim como o Gustavo Prado, que pode fazer as duas pontas, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, e ainda é um jogador que pode jogar, pegando essa bola de frente para o campo ofensivo, sendo, quem sabe, um camisa 8, um meia atacante, não um armador em si, mas tendo essa possibilidade, como ele foi utilizado, inclusive, na Seleção Brasileira Sub-20. Então, parabéns para o Celeiro, parabéns para os jogadores que representaram o Internacional com a camiseta da Seleção Brasileira, pelo título e principalmente pelas boas atuações. Quando estiveram em campo, foram jogadores decisivos e importantíssimos para essa conquista, principalmente na campanha da Seleção Brasileira no hexagonal final, que terminou de forma invicta. Então, Roger Machado ganha esses 2 jogadores e pode ter até 3 jogadores como novidades para essa partida. Quero falar com vocês também a respeito da votação que vai acontecer nesta segunda-feira na reunião do Conselho Deliberativo lá no estádio Beira-Rio. Será votada o reajuste das mensalidades para o sócio do Internacional. Então, o sócio do Internacional terá a possibilidade de votar, e de decidir, o conselheiro do Inter terá a possibilidade de aprovar ou não o reajuste nas mensalidades. Os reajustes vão variar de R$ 2,00 a pouco mais de 30, Aquelas categorias mais populares, a mais popular do Clube do Povo, vai aumentar R$ 2,00 por mês. E já na carteirinha vermelha será um aumento de mais de R$ 30,00. Quem tem menos condições, o aumento é menor. Quem tem mais condições terá esse aumento um pouco maior, e tudo isso será votado nesta noite no Conselho Deliberativo. E por que isso é muito importante, pessoal? Porque a receita gerada a partir dessa aprovação vai dar aos cofres do clube mais de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais o Inter projeta por ano, se for aprovado essa reforma do valor, esse reajuste que será feito. O Inter não gosta de utilizar muito o termo aumento, porque aumento seria acima da inflação, e o Inter está corrigindo os valores da inflação que não foram colocados em prática na mensalidade nos últimos anos. O Inter fez um cálculo de 2014 a 2024, ou seja, dos últimos 10 anos, para fazer essa correção. E isso impacta aí praticamente num patrocínio master. O Inter ganhava 30 milhões de reais por ano no Banrisul e vai conseguir mais de 25 milhões de reais por ano se obtiver essa aprovação no Conselho Deliberativo. Outro detalhe importante, isso vai equiparar aí a 2 milhões de reais por mês, mas tudo isso vai depender da votação que ocorre nesta noite lá no Conselho Deliberativo do Colorado. Para fechar, pessoal, quero falar com você sobre a campanha do Inter na temporada de 2025, porque o SofaScore divulgou durante a tarde do último domingo o aproveitamento do Internacional nessa temporada, e o Inter é o clube com maior aproveitamento entre todos os times da Série A dessa temporada de 2025. Ninguém tem um aproveitamento superior, lembrando que o Internacional é uma das poucas equipes invictas no futebol brasileiro e é a única invicta no Campeonato Gaúcho. Tá na tela para vocês os números do Inter: 8 jogos disputados, 6 vitórias, 2 empates, 83,3% de aproveitamento, 16 gols marcados, média de 2 por jogo, 4 gols sofridos, média de meio gol por partida, 15 finalizações por jogo, 120 finalizações no total, 45 finalizações sofridas, média de 5,6 por jogo, uma média bem baixa também, e 5 jogos dos 8 o Internacional
acabou não sendo vazado. Sem contar aí uma média de 61%, né, aproximadamente, de posse de bola nessa temporada. O Inter começou muito bem em 2024 também, com números muito parecidos, né, com o técnico Eduardo Cudê, e o Roger Machado vem mantendo esse bom rendimento e esse bom aproveitamento. Que tudo isso culmine no título gaúcho, que é o que todo mundo está esperando. Deixa nos comentários o que tu pensa sobre a votação no Conselho, sobre os reforços que o Inter vai ganhar durante esta semana e, claro, sobre esse momento do Internacional, o que tu tá achando do momento colorado visando a reta final do Campeonato Gaúcho. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Só clicar no botão que tá aqui embaixo. Aqui do lado tem os demais conteúdos. Fechou? Valeu!